Bom, boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12, fechando o capítulo 12, né? Faltam apenas alguns versículos, né? O de hoje mais um versículo, se não me falha a memória, para a gente fechar o capítulo 12, com uma passagem que é muito emblemática, uma passagem já extremamente conhecida no movimento espírita, porque ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é comentada por Allan Kardec e pelos benfeitores da codificação, então ela é bastante comentada nas casas espíritas. O que nós estamos tentando fazer nos últimos episódios, né, gravados, nas últimas reuniões, é tentar conectar essa passagem com toda a narrativa que a precedeu. Porque o capítulo 12, ele tem um norte, ele tem um viés, né? Ele tem um mote de entendimento. E ele nasce de uma situação de adversidade de um grupo de fariseus em relação a Jesus. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Mas todo o capítulo é atravessado por provocações, né? Por situações em que um grupo de fariseus fica tentando tirar Jesus do sério. É óbvio que não tira, né? Mas ao contrário disso, Jesus ali aproveita a situação adversa, ele toma a provocação em favor do Evangelho e usa para dar entendimento, para elucidar algumas situações da vida, né? É o que Jesus faz. E é o que a gente deveria fazer em situações em que nós somos provocados, em que nós somos convidados ao duelo. Essa seria a situação do bem, a situação em harmonia com o Evangelho que a gente ama e estuda, né? Sempre que a gente for provocado, que a gente for implicado, sempre que a gente for convidado a uma contenda, a um duelo, a uma discussão, uma disputa, a gente não aceder ao convite ao duelo e antes disso a gente tomar a situação e utilizar como ocasião de testemunho. É isso que Jesus faz. Seria natural que num capítulo que trata disso, que expõe isso, ele terminasse falando sobre família consanguínea e família espiritual. Seria natural. Porque se tem uma arena, eu vou usar esse termo, se tem uma arena, se tem um ambiente, se tem um locus de disputa, de adversidade e de teste de paciência, esse ambiente é a vida familiar. Então hoje nós vamos caminhar para esse desfecho, esse fechamento, em que nós vamos falar sobre como a vida familiar ela acaba sendo uma síntese de todas as situações exigentes, situações em que o nosso conhecimento e entendimento do Evangelho é posto à prova em qualquer outro ambiente. Em síntese, quem se dá bem nesse particular na vida familiar vive qualquer situação de adversidade, conflito em outros ambientes da vida. Vai saber tirar de letra as provocações no ambiente profissional, vai saber lidar com inteligência emocional com aquelas situações de atrito na casa espírita. Enfim, a família, ela é a arena principal de testemunho e martírio do cristão. Então, quando a gente lê há 2000 anos, 50 anos depois, não é assim? E vê lá os mártires da primeira hora do cristianismo descendo aos circos, né? Que a gente às vezes imagina que foi o Coliseu em Roma, e não foi. Não houve cristão martirizado no Coliseu, né? Quando o Coliseu ele termina a sua construção, né? Ele é utilizado para jogos, sim, mas o cristianismo ele já não é mais, não vive aqueles dias de perseguição do governo de Nero, por exemplo, né? O martírio intenso a cristãos, ele foi empreendido no campo de Marte. E aí a família se torna o nosso campo de Marte, né?
o lugar em que nós nos entregamos em sacrifício por amor ao Evangelho e em benefício dos familiares. É isso. Nós não sofremos pelos outros. Nós sofremos em nome, pelo Evangelho, mas em favor, em benefício dos outros. Só que também não é um altruísmo burro, porque todo benefício que nós geramos para quem nos circunda e nos rodeia, o primeiro beneficiado, numa perspectiva de imortalidade, somos nós. Nós mesmos. Tá certo? Então vamos ler o versículo de hoje? Lembrando, antes de ler o versículo, que a passagem em questão, essa passagem de desfecho, é aquela em que Maria e os irmãos de Jesus estão do lado de fora de uma casa, uma residência, onde Jesus se encontrava, do lado de dentro. E aí um dos discípulos se aproxima de Jesus e fala: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí do lado de fora. E aí Jesus faz o questionamento, né, que a gente propôs semana passada. Tá, mas e quem são os meus irmãos e quem é minha mãe? E eu me lembro que eu fechei o estudo da semana passada. O pessoal de Goiânia que está aqui hoje não viu o estudo da semana passada ainda, verão em casa depois. Nós estamos recebendo a visita deles. Então, nós fechamos a semana passada com eu falando que isso é um questionamento identitário. Sobre identidade espiritual. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é meu filho? Quem é meu esposo? Qual é o perfil espiritual dele? Quem ele é em essência? Em que patamar espiritual ele se encontra? Porque do momento em que eu tomo consciência de quem ele é, e antes dessa pergunta, eu já fiz uma pergunta que é de ordem consciencial, e Santo Agostinho sugere que a gente a faça todo dia antes de dormir, né? Quem eu tenho sido? Nem vamos falar quem eu sou, porque a nossa realidade ela é dinâmica. Então, quem eu tenho sido? Aí eu vou saber me posicionar em relação ao outro. Quem eu tenho sido e quem o outro é. Ou, equivale a dizer, quem o outro tem sido. Qual a minha posição em relação a ele? É uma posição de vanguarda ou uma posição de retaguarda? Eu estou um passo à frente em relação à virtude cristã ou um passo atrás? Essa pergunta ela tem que ser feita com honestidade. Porque a nossa tendência vai ser, de pronto, de súbito, dizer: é lógico que eu estou muito na frente do outro. Não, para ela fazer... Sabe, essa pergunta ela tem que doer, dona Cíntia. Porque a resposta eu tenho que aceitar ela. Não. Eu sou o custoso na parada. Eu sou o problemático. Entendeu? Ou não. Não, eu já tenho valores que ele ainda nem sonha vislumbrar. Que está longe do horizonte dele ainda. Em qualquer uma dessas respostas, seu Valdir, sabendo me posicionar, sabendo quem eu sou para ele e quem ele é para mim, eu vou saber lidar melhor com as provocações, com os convites à disputa, com as contrariedades. Por aí vai. Certo? Quando chega no versículo de hoje, aí Jesus avança. Se no versículo anterior a gente estava falando de consanguinidade e configuração ou constelação, para usar um termo, né, psicanalítico, aliás, psicanalítico não, terapêutico, né? A configuração consanguínea, as posições consanguíneas em que os espíritos encarnam, desenham um mapa, um perfil, um layout moral da minha família. E eu estou ali no meio. Mas isso é consanguinidade. Jesus vai falar agora de uma coisa que está além disso.
Ele vai falar de um conceito que para a época era muito sofisticado. Eu desconfio que para hoje também. Ele vai falar de laços espirituais, de família espiritual. E o versículo é o 49, no capítulo 2, e diz assim: E estendendo sua mão sobre os discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Em matéria de patamar espiritual, em matéria de nível de evolução, de padrão evolutivo, nós, eu e os meus discípulos, estamos mais afins do que eu em relação à minha consanguinidade. E aqui eu vou pedir de novo, que eu já pedi em outras reuniões, para a gente esquecer que Maria está em questão. Maria é um caso sui generis, né? É um caso à parte. Vamos pensar apenas a posição consanguínea de Maria. Ela como mãe, só. Tá certo? Jesus está afirmando, existe uma parentela espiritual do lado de dentro da casa que não necessariamente tem uma correspondência do lado de fora da casa. Na casa da cena, do episódio em questão, né? Aí quando a gente vai para a nossa família, a gente inverte a pergunta e fala assim: existe uma parentela espiritual do lado de fora da casa? Com as minhas relações na casa espírita, no emprego, na rua, com o vizinho, que às vezes não existe do lado de dentro do domicílio, nas minhas relações consanguíneas com os meus pais e meus irmãos, com os meus filhos e meu marido ou minha esposa. Querem ver só o negócio? Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Nós já começamos a estudar semana passada. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lá no item 8, diz o seguinte: os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, o próximo mais próximo, né? Pai, mãe, filho, marido, mulher, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Se você parar a leitura aqui, você fica incomodado. Viu, Alexandre? São laços simpáticos de outras vidas. Se você parar a leitura aqui, se você avançar, você vai encontrar a seguinte informação: mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Pode ser que os meus laços consanguíneos sejam laços de amizade, simpatia e afinidade. Todos. A família da propaganda da margarina, né? Pode ser que os meus laços consanguíneos sejam um inferno na terra. Sabe? Dá um reality show assim, com grande audiência. Risca a faca. E pode ser que a minha consanguinidade seja um misto. Com alguns eu saio no tapa, com os outros eu vivo de beijos e abraços. Talvez é a maioria. É a maioria. É a maioria. Mas acontece famílias que todos ali se detestam. E acontece sim na Terra, Murilo, de famílias onde não há atrito. Acontece também. Enfim, é uma diversidade muito grande. Uma coisa é certa. Mesmo a família onde todo mundo, na convivência domiciliar dá certo,
vai ter fora de casa um parente que atrapalha. É aquele caso em que a gente fala assim, aqui em casa a gente dá certo, mas é só aquele primo chegar de viagem. Não acontece isso, Sofia? Só aquele... Os seus primos estão assistindo, hein? Só acontece, aquele primo chegou de viagem e desarmonizou a casa toda. Aí complicou. Acontece também. Olha só, o que vem em seguida. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. No caso de famílias onde existe um laço de afinidade, respeito e amizade, esse laço de afinidade, respeito e amizade não é por causa do sangue, não é por causa da genética, não é por causa do sobrenome, é por causa de alguma coisa que é anterior ao berço e que vai ser posterior ao túmulo. Se vocês tivessem reencarnado, você e o seu irmão amigo, o seu pai amigo, sua mãe amiga, se vocês tivessem reencarnado sem o mesmo sobrenome ou sem a parentela consanguínea, vocês seriam amigos da mesma maneira. Não é por causa da consanguinidade. Podem então atrair-se, buscar-se e sentir prazer quando estão juntos. Ao passo que dois irmãos consanguíneos, às vezes gêmeos idênticos. Alexandre, não serve para você, porque eu sei que vocês são, né? Um em carne. Dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Dois irmãos que se detestam. Porque quando são só estranhos é triste. Mas é aquele caso que os dois vão lá, infância, adolescência, juventude, casa, um vai para o Rio Grande do Sul, o outro vai para o Rio Grande do Norte, e se falam uma vez no ano, por telefone, no WhatsApp, áudio, curto. E aí, tudo bem? O outro responde, tudo bem, e aí? Tudo jóia. Entenderam? Agora, tem aqueles casos, aqueles que não se afastam, que vão conviver, às vezes, na mesma casa, uma existência inteira, em pé de guerra. Em pé de guerra. São inimigos. No útero da mãe, um dava butinada no outro. De vez em quando errava o outro e acertava a mãe, a costela dela. Brigavam ali. E aí continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Lá no livro Boa Nova, no último capítulo do livro Boa Nova, que fala de Maria de Nazaré, do desencarne de Maria de Nazaré, esse capítulo é antológico, não tinha melhor maneira de terminar o livro, não é? Lá naquele capítulo, a gente descobre e percebe os bastidores dessa passagem, de que Jesus e Maria tinham muito mais do que laço consanguíneo. Entre os dois havia um laço espiritual profundo. Agora, a ausência de menção da parentela consanguínea de Jesus por laço fraternal, irmãos consanguíneos de Jesus, na obra espírita, na obra kardeciana, a única menção feita é essa, mesmo nas revistas espíritas. Na psicografia de Chico Xavier, completa ausência, menção. Sugere que entre Jesus e a sua consanguinidade fraternal entre seus irmãos, não havia laços espirituais de afinidade. Notem bem, cuidado, turma de em casa, como é que vai entender o que eu estou falando. Jesus ama toda a humanidade, de igual maneira. Nós não estamos falando disso.
Você pode amar alguém profundamente e não ter com esse alguém afinidade. Então Jesus tinha um amor profundo pelos seus irmãos consanguíneos, mas não tinha afinidade. O que é afinidade? Vamos entender o que é afinidade. Afinidade é quando há o acordo, a harmonia, o ajuste no conjunto de ideias que te definem por caráter e moral. Quando você e um parente que você ama profundamente, quando vocês dois enxergam a vida, a experiência humana da mesma maneira, ali existe afinidade. Olha que coisa louca. Dois espíritos encarnados na mesma família, que se detestam, que se odeiam, mas enxergam a vida da mesma maneira, são ambos ambiciosos, ambos materialistas, ambos acreditam na violência. Eles se detestam, eles se odeiam, mas têm afinidade. São afins. Não se largam. Existem aqueles que se amam profundamente, mas um enxerga a vida pelo viés do espírito, o outro pelo viés da matéria. Um tem uma perspectiva de imortalidade, o outro tem uma perspectiva materialista. Eles se amam, mas não se entendem. Posso dar um exemplo? Vou dar 2, do mesmo livro, há 2000 anos. O Agripa e o Plínio. Vocês se lembram? Os 2 irmãos, filhos do Flamínio Severus, se odiavam, não era? Mas eram espíritos afins. Eram espíritos afins. Públio Lentulus e Lívia Lentulus se amavam, não eram? Mas os 2 não tinham afinidade de pensamento. Ele enxergava a vida de uma maneira, ela enxergava de outra. É o que nós estamos descrevendo aqui nessa passagem do Evangelho. Aloísio, ok. Então nós já sabemos que entre Jesus e Pedro, Jesus e Tiago, Jesus e João, Jesus e Filipe, além do amor profundo, existia uma afinidade de ideias. Sim, existia. Não existia o mesmo padrão evolutivo. Entenderam? Não existia o mesmo padrão evolutivo. Óbvio que não. Mas existia uma afinidade de ideias. Qual a diferença? Jesus acreditava que o cumprimento da lei de Deus é o caminho da felicidade e da redenção. Pedro também acreditava. Qual a diferença entre o acreditar de Jesus e o acreditar de Pedro? Hein? Jesus vivia integralmente essa crença, esse valor. Pedro, de vez em quando. Depois ele melhora a frequência, mas é de vez em quando. Pedro vacila, Pedro oscila, Pedro recua, Jesus é sempre constante no cumprimento da lei de Deus. Mas os 2 têm o mesmo ideal de vida. Por isso que um é mestre, o outro é discípulo. Existia essa afinidade. Agora tem um detalhe. Na consanguinidade existem traços que identificam os membros de um grupo consanguíneo como um pertencente ao grupo do outro. Vou dar um exemplo. Na minha família, lado paterno, tem uma tradição. Toda criança que nasce, e fizeram isso com o Chico, eu fiz com o Chico, pegar o pezinho e olhar para ver se o pé é chato. Porque as pessoas da minha família, lado paterno, nascem com o pé chato. Não é assim? Tem traços que devem ser também? Tem traços que definem, características. O pessoal daquela família, os homens, quase todos são calvos.
É uma característica da família, é o que a define. E na parentela espiritual, existe alguma coisa que identifica um grupo? Sim. Na parentela espiritual de Jesus, nessa grande família que Jesus começou a compor há 2000 anos atrás, e que só aumenta, uma família que cresce, e que um dia vai dominar toda a terra. Qual é o traço característico que os define? Está aí no versículo a resposta. Vamos reler o versículo? Olha o que fala o versículo. E estendendo a sua mão sobre os discípulos, ele fez isso de graça. Em evangelho, gente, todos os detalhes merecem uma observação minuciosa. Por isso que a gente tem um miudinho. E estendendo a sua mão. Nós já estudamos, já criamos aqui um hábito, uma tradição, de identificar alguns códigos de interpretação, não é assim? Quando eles aparecem, alerta vermelho. Opa! Não é, Ana? Quando é pé, sentimento. Ó. Casa, mente e mão. Lembram? Trabalho. Trabalho. Mão é trabalho. Quando Jesus estende a sua mão sobre os discípulos para dizer que eles pertencem à família espiritual dele, é a mesma coisa de eu tirar meu tênis, minha meia, mostrar meu pé e falar, eu sou um Elias, olha o meu pé chato. Quem tiver o pé chato e o meu sobrenome, pertence à minha família. Entendeu? O traço que define e conecta a família espiritual de Jesus é o amor pelo trabalho. Pausa. É o amor pelo trabalho. Não é o amor pela profissão e nem o amor pelo salário. A diferença é enorme. Entendeu, Saldir? É o amor pelo trabalho. Não é o amor pela profissão, pela carreira, pela empresa, e nem é o amor pelo lucro, pelo dinheiro que ganhou, pelo salário. É amor pelo trabalho. É o gosto, o prazer de servir ao semelhante, ganhando ou não ganhando, de dia ou de noite, em casa ou na empresa, na rua ou no centro, doente ou saudável, com muito obrigado ou sem obrigado. Se você ama gerar benefício, saúde, bem-estar, alegria, crescimento, felicidade ao seu semelhante, o amigo ou inimigo, o estranho ou conhecido, o parente ou vizinho, você pertence à grande família espiritual de Jesus Cristo. É isso. Complicado, hein? Mas eu adoro ir para o serviço, eu adoro quando eu estou no emprego, eu adoro rodar turno, eu adoro a hora extra, eu adoro ir para a empresa. Tá, aí você chegou da empresa, o vizinho tocou campainha e falou, acabou a luz lá em casa, você não dá uma olhada? Aí me falaram que o senhor, seu Murilo, o senhor entende um pouco de eletricidade, o senhor não dá uma olhada, sobe no telhado, dá uma olhada para ver se está tudo certo na fiação lá de casa, não? Se você vai de bom grado, com alegria, sorriso no rosto, você ama o trabalho. Mas se você chegou feliz da empresa e foi com a cara emburrada ajudar o vizinho, você ama a sua profissão, seu emprego, seu negócio, mas não ama o trabalho.
Revista Espírita, hoje nós estamos só de obra básica, de obra kardeciana, aliás. Revista Espírita, ano 5, março de 1862. Uma mensagem do Santo Agostinho, que se chama A Vinha do Senhor. É impressionante assim, como se conectam todas as comunicações da obra kardeciana. E aqui tem um dado interessante, antes da gente ler essa mensagem, os trechinhos da mensagem que eu selecionei, que é o seguinte: na obra kardeciana, eu agora não me lembro a questão, porque me ocorreu nesse instante, eu não me lembro o número da questão. Pessoal de casa, principalmente, quem lembrar ou aqui no salão, me fala aí e a gente já passa informação. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos qual seria a forma dos espíritos sem o perispírito. É possível, né? Visualizar o espírito sem o perispírito? E aí, o que acontece é que os espíritos dizem que sim, que é como se o espírito fosse uma chama ou uma centelha. Alguma coisa que aparece lá no livro Ovelhas da Vida Eterna também, no desencarno do Dimas, né? E aí eles fazem uma observação, que a cor ou a coloração dessa chama, dessa centelha, seria alguma coisa parecido com um bordô, com um vinho. Seria a cor do espírito. Interessante isso, né? Parece uma coisa de curiosidade, né? Só que não é só um dado curioso. Isso é a chave de entendimento, por exemplo, do prolegômeno do Livro dos Espíritos. É a chave de entendimento de todas as passagens, parábolas, descrições bíblicas relativas à uva, à vindima, à videira. É a chave de entendimento dessa mensagem sobre as vinhas do Senhor. Sempre que nós estivermos usando, se encontrou num texto bíblico, passagens, menções, a videira, a uva, a parreira, o vinho, nós estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando de espiritualidade. Certo? Então vamos lá? Começa a mensagem do Santo Agostinho dessa maneira: todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo, chegam numerosos. Ei-los que acorrem. Vamos à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. Trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha é trabalhar pelo Espírito. Essa mensagem começa a distinguir muito bem o nosso labor, a nossa devoção à geração de riqueza material e o nosso compromisso com a espiritualidade superior. O trabalho a que se refere esse versículo que nós estamos estudando, o trabalho a que se referem os espíritos em todas as comunicações, o tempo inteiro, não é esse labor frenético, febril, patológico com que a sociedade moderna se lança à geração de riqueza, de conforto material, de tecnologia. Não é. Sabe por quê? O homem moderno trabalha para não trabalhar. O nosso furor, a nossa ânsia em trabalhar é para não trabalhar. Toda a tecnologia que se desenvolveu no século XX é para o homem trabalhar menos. Só que aí vira uma coisa louca, porque você morre de trabalhar para produzir coisa que te impede de trabalhar. Por que o homem inventou a batedeira de bolo? Para não ter mais que ficar 1 hora mexendo a mão na massa do bolo, não é? Agora em minutos você aperta um botão e isso te poupa desse trabalho, não é? No entanto, dona Cíntia, a gente faz um monte de hora extra do emprego para ter um dinheiro para comprar a batedeira. Que loucura, né?
Antes você ia viajar, aí você tinha o trabalho de arriar um cavalo, pôr numa carroça, carregar a carroça e ficar 10 horas numa carroça. Não é assim? Depois descarregava a carroça, pegava o cavalo, levava para o curral, levava para o pasto. Aí para você não ter mais esse trabalho, você inventou o carro motorizado. Agora a gente trabalha para morrer, para ter um carro novo, para trocar de carro, para ter 3 carros, 4 carros. Tem lógica isso? A gente trabalha para não ter que trabalhar. A gente inventou o teclado e o editor de texto para a gente não ter mais que manuscrever. No entanto, você passa horas e horas copiando coisa da internet para escrever um trabalho acadêmico. E eu sei disso porque eu estou cansado de flagrar plágio em trabalho de aluno meu. Tem um trabalho para não ter outro. Isso não faz sentido. Então, esse trabalho ao qual a gente se dedica tanto para acumular, aí depois, para você gastar o que acumulou, isso dá trabalho. Tem coisa que dá mais trabalho do que trocar de carro. Aí você tem que ir, emplacar, arrumar o documento. Dá um trabalho danado. Aí vai em monte de concessionário, fica entrando na internet, entra no Reclame Aqui para ver se aquela empresa já tem reclamação. Isso dá trabalho. Tem coisa que dá mais trabalho que o Black Friday. Dá um trabalho aquilo, né? Isso não é o trabalho a que se refere os espíritos. Os espíritos estão se referindo a todo esforço para, por exemplo, conquistar uma amizade e fazer um amigo feliz. Isso é trabalho. Adquirir conhecimento para que esse conhecimento seja transmutado em vida moral, em ética, em conduta familiar, boa conduta familiar. Isso é trabalho. Ler um livro espírita é um bom trabalho. Frequentar um grupo de estudo do Evangelho é um bom trabalho. É o trabalho de luz. O livro, gente, quer dizer, o movimento espírita é todo fundamentado no livro. O sujeito é espírita e não lê. Toda a grandeza de Chico Xavier se assenta numa obra psicografada com mais de 400 livros. Faz a seguinte pergunta para você saber se está dentro desse trabalho da vinha, esse trabalho de espiritualidade. Dos 400 livros que o Chico psicografou, e eu não preciso ter lido os 400, quantos eu já li? Quantos livros eu já li das mãos abençoadas de Chico Xavier? Porque se a sua resposta for menos de 10, não fique emocionado quando escutar a música do Fábio Júnior, não. É só hipocrisia. Sabe? Amar Chico Xavier é ler sua obra, estudar sua obra. Continua Santo Agostinho. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vede no oriente esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante. Tem uns detalhes nas mensagens desses espíritos. Olha, quanto mais metafórica, quanto mais cheia de símbolos, uma mensagem de um espírito superior como Santo Agostinho for, mais atento, mais minuciosamente você deve ler. Sabe por quê? Olha o que ele está dizendo. Vede no oriente esse belo sol. No oriente. O que o Oriente tem de especial?
Por que quando ele vai falar de trabalho, ele pede para a gente olhar para o Oriente? Ó, ele está falando de trabalho e pede para a gente olhar para o Oriente. Ora, se fosse para falar de trabalho material, ele ia pedir para a gente olhar para Times Square. Não é? Para o Vale do Silício. Ou não? Ele ia pedir para a gente olhar, sei lá, para um salão de mega eventos no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe? A Bienal, não sei das quantas, de informáticas e tecnologias. Não, pede para a gente olhar para o Oriente. O que tem no Oriente? A tradição hebraica, por exemplo, de espiritualidade. A tradição hindu de espiritualidade. A tradição chinesa de espiritualidade. Oriente representa a espiritualidade. Quando a gente estuda a antiguidade. Porque é claro que o Oriente moderno se ocidentalizou. O Oriente moderno se ocidentalizou. Mas as tradições milenares do Oriente, elas são de espiritualidade profunda. E está na hora do mundo moderno ocidental, porque o mundo inteiro hoje é ocidental, o Japão é ocidental, a China se ocidentalizou, a Índia se ocidentalizou. Ou seja, hoje o Oriente vive por trabalho, a tecnologia e o ganho material. Mas quando você mergulha nas tradições milenares de espiritualidade, é que você percebe o tesouro que a humanidade tem em mãos e não usufrui. Santo Agostinho, um sábio da espiritualidade ocidental, de herança judaico-cristã, está dizendo para a humanidade de hoje, porque essa mensagem é do século XIX, ele está dizendo para a humanidade de hoje, olhem para o Oriente. Luiz, eu ainda não entendi essa viagem sua. Vou dar um exemplo agora concreto. Aprendamos a meditar. A gente sabe meditar? Não sabe. A gente não sabe meditar. O Oriente milenar sabia. Por exemplo, a medicina. Prestem atenção nas forças psicossomáticas, nos centros de energia do fogo do corpo, nos 7 pontos de energia do corpo. O mundo acadêmico desconhece isso. A arte, a nossa arte precisa se orientalizar. Continua Santo Agostinho. Vem nos aquecer, o sol do Oriente, vem nos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Ora, se o seu trabalho é um trabalho de espiritualidade, videira não cresce sem sol. E o sol é da espiritualidade oriental. Sabe o que isso quer dizer? Que o movimento espírita é a nossa lavoura de trabalho espiritual. E o movimento espírita precisa de Oriente. Mais do que de Ocidente. No 3º milênio, nós estamos precisando mais de Buda dentro do Espiritismo do que de Laplace. Nós estamos precisando mais das tradições da China milenar de Confúcio do que das tradições da filosofia clássica iluminista, do que de Descartes, do que de Voltaire. Eu tenho uma dificuldade com isso danada, né? Não, mas se a gente começar a usar, a ler esses textos, os Vedas, por exemplo, aí vai parecer uma coisa meio esotérica no Espiritismo. Não. Quando a gente mergulha na obra da André Luiz,
O Oriente está ali presente. As tradições cabalísticas do misticismo hebraico estão todas ali presentes. A gente não estuda isso. Gente, eu comecei a prestar mais atenção no Oriente, mais do que o interesse que eu já tinha, através do querido Gladstone Lage, letrista das músicas da dupla Tim e Vanessa. O Gladstone, ele me abriu os olhos para a questão do Oriente, das tradições hindus, chinesas, japonesas, as tradições milenares. Porque a espiritualidade profunda desses povos, da antiguidade, ainda precisa ser descoberta. A espiritualidade profunda do povo hebreu na antiguidade ainda precisa ser descoberta. Santo Agostinho está chamando a atenção para isso. Isso é o nosso trabalho. Essa é a nossa lavoura de agora em diante. Vamos, filhos! As vindimas serão esplêndidas e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. Opa! Cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. A esposa do Zebedeu procura Jesus para pedir para Jesus arrumar um empreguinho para os filhos Tiago e João, no reino que ele ia implantar. Nepotismo, né? Ele já queria, né, encaixar os filhos ali, né, na proximidade com o rei. E Jesus fala assim, não, a primeira coisa que você tem que perguntar para eles é se eles estão dispostos a beber do vinho, do cálice de vinho que eu irei provar. O vinho de sangue que eu irei provar. E aí Jesus afirma, eles vão provar. Agora, ficar do meu lado, à direita, à esquerda, do meu trono celeste, isso aí é Deus que decide. Mas que eles vão passar pelo testemunho, vão. O que essa passagem nos diz? Que esse cálice de vinho que menciona aqui, o cálice de vinho que prepara a regeneração, é a do sacrifício pessoal. Então, olha só, Santo Agostinho já deu uma primeira dica. Resgatar as tradições de espiritualidade profunda do Oriente. Segunda dica, não temer o sacrifício pessoal. Não ter medo de chorar. Não ter medo de sofrer. Quem tem medo da dor não serve a Jesus Cristo. Quem tem medo da fome não serve a Jesus Cristo. Quem tem medo da doença não serve a Jesus Cristo. Frequenta o centro espírita, mas não serve a Jesus. É diferente. Faz palestra, dá passe, escreve livro, faz congresso, mas não serve a Jesus. Só serve a Jesus o servidor genuíno de Jesus, pertencente à sua família espiritual, é aquele que não teme o sofrimento. Que é diferente de falar de gostar de sofrer. Uma coisa é você dizer, eu não gosto de sofrer, porque só gosta de sofrer doido. Ninguém gosta de sofrer. Outra coisa é você dizer, eu tenho medo de sofrer. Ó, gostar de sofrer eu não gosto, sabe, Cris? Mas se eu vou ter que sofrer, se o meu câncer vai despertar o meu filho para as questões de espiritualidade, a frase de Maria, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Não tenho medo do sofrimento. Sem o cálice de vinho do sacrifício pessoal, não tem regeneração na terra. Continua Santo Agostinho. Aí todas as nações serão reunidas numa só e mesma família e cantarão louvores a um mesmo Deus. Quando alguns se predispuserem a sofrer por amor em favor de muitos, a fraternidade na terra vai começar a existir.
Vai começar a existir. Porque o conflito entre os povos nada mais é do que um povo não querendo sofrer, querendo que o outro sofra no seu lugar. Quando uma nação disputa com a outra uma posse territorial, um ganho material, é porque uma está querendo conforto em prejuízo da outra. Essa visão egoísta é o que traz a guerra para o mundo. E você pega isso e vai aglutinando isso na vida social. A nossa guerra social do dia a dia é isso. Briga no trânsito por causa da vaga do estacionamento. Eu não quero sofrer. Eu não quero andar 100 metros. Eu quero parar na vaga perto da escada rolante do shopping. Aí eu brigo com o outro por causa daquela vaga. Porque eu ia entrar na vaga, ele veio correndo e ocupou a vaga no meu lugar. Aí eu briguei com ele, xinguei. Abaixei o vidro do carro, xinguei o outro. Estão vendo? Todos os nossos atritos e os nossos conflitos é fruto desse não querer sofrer. Querer sempre levar vantagem. Gente, se alguém invade meu domicílio, olha que agora eu vou adorar fazer esse barulho. Se alguém invade o meu domicílio e eu reajo fisicamente para impedir que algum bem material do meu domicílio seja furtado, esse esforço meu é trabalho com Jesus? Entro em luta corporal com o outro. Não, você não vai levar minha televisão, não. Chego e encontro alguém no meu carro, seu Murilo, levando, sei lá, o aparelho de som do meu carro, levando a carteira do meu carro. Eu entro em luta corporal com o outro. Esse esforço é esforço com Jesus? É o velho impulso de não querer levar prejuízo. Não, eu não aceito sofrer, eu não aceito perder, eu não aceito prejuízo, eu não aceito ser desfalcado de alguma coisa. A nossa luta diária, ela é fruto de uma perspectiva egoísta, cêntrica. Eu no centro do mundo e o resto é o resto. A polêmica em torno dessa perspectiva da defesa do patrimônio, ela vem por quê? Porque o mundo não sabe olhar na perspectiva de Jesus. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa também. Se alguém te pedir um tênis, ou quiser te roubar um tênis, você dá os dois. Se alguém te pedir o celular, você entrega a carteira. É isso, o cristão aos olhos do mundo é esse trouxa. É esse bobão que não tem apego. Vocês não têm apego às coisas materiais? Não. O cristão servo de Jesus não tem apego às coisas materiais. Ele não se desgasta com isso. Ele não se agasta com isso. Ele não sofre por isso. Não sofre. Esse esforço para não perder, ele não faz. O cristão não derrama uma gota de suor para reter coisa material. Porque todo bem material é passageiro, é transitório. Nós não vamos levar 1 centavo do que tem na nossa carteira. Nós não vamos levar um tijolo da nossa casa, um parafuso do nosso carro. Não tem como. E aí a proposta de Santo Agostinho é, olha só, armai-vos, pois, do arado e do machado, se quiseres viver eternamente. Essa frase é gigante. Armai-vos de espada? De revólver? De metralhadora? Não. Do arado e do machado. Por que ele cita especificamente essas duas ferramentas?
Porque uma promove o arroteamento, limpar o terreno, machado, derrubar toras, obstáculos, limpar o matagal. Alguma coisa precisa ser derrubada para que outra coisa se erga. O machado representa isso. Para que o meu amor pelo Evangelho se erga, Ana Paula, o meu amor pela posse material tem que madeira, tombar, machado. E o arado, porque ele tem que cortar, ferir, sulcar, rasgar o solo, senão a semente da boa nova não penetra. Lá na música O Apóstolo da Samaria, que eu fiz com o Tim, né? Na hora que eu falar, é como o arado, o madeiro ferindo o mal. Aí é uma referência ao mastro de cruz que cai no crânio do Tarquínio, lá há 2000 anos, ferindo ele, né? O algoz do Simeão, né? O madeiro ferindo o mal, ou seja, aquele processo de dor, é como o arado a cortar o Siquém, é o vale do Siquém, na Samaria. É como o arado a cortar o Siquém. Os processos de dor, de sofrimento, de perda voluntária, perder a saúde, perder o dinheiro, perder o cargo. Esse processo de perda é o arado rasgando o solo para uma semente nova ser semeada. Porque enquanto o solo da nossa consciência estiver compactado, rijo, sabe? Prensado com as velhas concepções de posse, ganho e destaque social, a semente do Evangelho, a parábola do semeador, ela cai, aí vem a ave malvada, vem o vento e leva ela embora. Porque ela não penetrou em profundidade, ficou só na superfície. É aquele sujeito que, porque ele não vive esses processos de autoviolência, de violência interior, de se violentar, se agredir interiormente, para o Evangelho penetrar em profundidade, aí fica só na superfície, fica só na aguinha fluida, Cristo. Entendeu? Luiz, eu não entendi esse negócio de violência interior que você falou. Violentar-se é contrariar-se. Voltando no caso da vaga do estacionamento. A minha vontade é descer do carro e falar assim: seu miserável, essa vaga era minha e você tomou ela de mim. Aí o sangue ferve, entendeu, Neto? O sangue ferve, eu vou descer lá. Não vou não. Aí você respira, faz uma prece, põe uma música lá, Pontinho Vanessa, canta, né? O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão, rezei, acalmei e não fiz o que o impulso, o que o automatismo, o que o vício de Eras me mandava fazer. Eu me violentei, o arado rasgou o solo. Aí sim a ideia do Evangelho penetra em profundidade. E ele encerra essa área dizendo: se quiseres a vida eterna. Vida eterna é vida em espírito. Essa vida, esse sucesso nosso aqui, ó, isso é rasteiro, é transitório, é passageiro. Tem valor nenhum. De vez em quando eu vou fazer umas palestras aí, o pessoal pergunta assim: Luiz, me dá o seu release. Eu falei: o que é isso? Não, amigo, a Luiz Elias, fulano de tal, formado nisso, trabalha ali, trabalha cá. Eu falei: não, gente, para com isso. Primeiro que eu acho isso cafona até. Você vai falar fulano, doutorado, mestrado, mas não para com isso. Não quer dizer nada. Nada. O único release que a gente tem que apresentar na vida é aquele que a gente vai apresentar olhando no olho do Espírito que avalizou nossa encarnação. Que fala: ó, eu falei que você podia reencarnar, que eu tomava conta de você. E aqui, quem você é agora, depois de uma existência?
olhar no olho do avalista reencarnatório e falar: eu sou alguém melhor do que quando você assinou embaixo da minha encarnação. Eu mudei, eu me transformei, eu sou alguém melhor. Isso é que vale. Esse release vale. Aloysio Elias perdoou o parente fulano de tal, não brigou com o ciclano de tal pela vaga do estacionamento, não implicou com o colega de centro por causa da tinta na parede. Esse release. Esse é fruto do esforço na vinha do Senhor. Amarrai as cepas para que não caiam e se mantenham erguidas, e suas ramas subirão ao céu. Isso é gigante, porque a cepa é a árvore, né? É o galho principal, né? Quando você pega o galho principal dessa videira, coloca uma haste, verticaliza ela e ela aponta para o alto, aí as ramas, né? Os ramos da videira vão crescendo. Se ela crescer rasteira ao chão, ela morre. Olha aqui, coisa incrível. O que a gente sempre fala desde o começo do Mildinho, desde os primeiros episódios? Da horizontalidade e da verticalidade. Amarrai as cepas verticaliza o pensamento. A coisa que você mais importante que você faz na sua casa durante a semana, Aninha, não é a planilha de Excel para ver como é que estão as contas da casa. É o culto da semana. Quando você faz a planilhazinha lá das contas, a Ana Paula chega e fala: Nando, vamos ver como é que você está gastando sua mesada. É aqui, é rasteiro. É melancia. Sabe? No chão. Agora, quando você junta com a sua mãe, com a sua irmã, e vocês fazem o culto em casa, sentido, aquele culto que arrepia os pelos do braço, sabe? Que você enche o olho de lágrima, de emoção, aí você amarrou sua videira na vertical, apontando para o céu. Aí ela cresce como Deus quer que ela cresça. Amarrai as cepas. E suas ramas subirão ao céu. Algumas terão 100 côvados, é uma medida, e os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. Toda cepa amarrada na vertical, toda vida familiar que se verticalizou, que apontou para o céu, vai dar muitos frutos. E a esses muitos frutos de testemunho e vida reta em Jesus, que a espiritualidade superior vai tomar e transformar em suco, em vinho, para saciar a sede dos sedentos. Entendendo? A matéria-prima na mão dos benfeitores é o que eu faço no meu dia a dia. E o que eu faço no meu dia a dia só é uva, só é fruto, só é bago suculento, fruto, né, de vida, se é vivido com Cristo. Vida, viu, gente? Não é horário no centro espírita, não. Quarta-feira, às 7h40, eu entro no salão, escuto a Luiz falar uns negócios, levanto, vou para casa, acabou a espiritualidade. Não, é vida, vivida. É evangelho em tempo integral. Sabe? O coração do espírita, servo de Jesus, membro da família do Cristo, é uma farmácia 24 horas. Sabe aquelas que salva a pátria? Você está com a dor de dente de madrugada, não tem um analgésico em casa, aí você vai no centro da cidade, tem uma farmácia aberta, aí você entra e compra aquela Novalgina e alivia a dor de dente, você fala: ó, farmacinha abençoada. É o coração do cristão. O coração do cristão é aquele que de madrugada, 2h da manhã, acorda com o toque do celular, é um amigo falando que vai se matar. E aí ele fica
no telefone com o amigo das 2 da manhã às 6 da manhã. E às 6 da manhã o amigo fala, eu resolvi viver por causa da nossa conversa. Aí, na hora que você desliga o celular da conversa com o seu amigo, o despertador do celular toca porque tá na hora de você ir pro trabalho, Cris. Aí você lava o rosto, escova os dentes, toma um café e vai pro trabalho feliz. Com sono, mas feliz. Porque foi útil à espiritualidade. Naquela noite, naquela madrugada, os espíritos usaram o seu testemunho, o fruto da videira, para saciar a sede de um necessitado, de um sedento. Entenderam? Finalizando então a mensagem de Santo Agostinho, ele diz assim: eis a vindima que se vai fazer. Ela já se fez. Preparam-se os vasos que devem conter o licor sagrado. Aproximai os lábios, vós que quereis provar, porquanto esse licor vos inebriará de um êxtase celeste, e vereis Deus em vossos sonhos, enquanto esperais que a realidade suceda ao sonho. Gente, essa mensagem depois eu recomendo, sempre deixo lá na descrição, né? Mas lê com calma em casa, porque isso aqui é magnânimo. Olha o que o Santo Agostinho está dizendo. Primeiro ele fala assim, eis a vindima que se vai fazer, mas que já se fez. Uns irão fazer, outros já fizeram. Então essa ideia de regeneração como alguma coisa coletiva que está por vir, isso precisa ser revisto no movimento espírita. Se fala tanto, né? A regeneração está chegando, a data limite. A regeneração, para Paulo de Tarso, já chegou há 2000 anos. A regeneração para o fulano de tal, duro de coração, só vai chegar daqui 10.000. Para outros está chegando agora. Essa regeneração, ela é um momento individual no tempo da imortalidade. Ela nunca vai acontecer de forma equânime, padrão, para todos os espíritos. Não vai. É claro que vai haver um momento em que na Terra, a maioria dos espíritos ligados à Terra já terão vivido esse processo de regeneração. Mas outros não. Outros não. E aí o Santo Agostinho, ele começa, quando ele diz assim, essa colheita da fruta, do vinho, da uva que fará o vinho, que irá vos inebriará de um êxtase celeste. Que bom que eu li essa mensagem na semana em que eu vi uma entrevista do cantor, compositor Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, né? O Herbert Viana, há um tempo atrás, sofreu um acidente grave com ultraleve, perdeu a esposa e ele ficou na cadeira de roda, chegou a perder massa encefálica, né? Teve um traumatismo craniano grave. E aí o entrevistador, o repórter, perguntou para ele como é que foi viver essa experiência. E a resposta que ele deu, na ocasião da entrevista, eu não entendi. Achei até de mau gosto. Aí quando eu li essa mensagem do Santo Agostinho, eu entendi. O Herbert Viana disse assim, olha, a minha sensação quando eu acordei do coma é de que eu tinha tomado um ácido. Uma droga, um alucinógeno. Ele falou assim, mas um ácido divino. Porque eu olhei para o mundo e vi espiritualidade para todo lado. Eu passei a enxergar a vida só pelo viés do espírito e da imortalidade. Um êxtase. Eu li isso na entrevista. Eu falei, gente, coisa esquisita isso, né? O despertar a espiritualidade, ele comparou com uma viagem com LSD. Quando eu li o Santo Agostinho dizendo que esse despertar da consciência é que nem um porre de vinho, aí eu entendi. Porque o que é
a sensação do ébrio, senão uma sensação de plenitude e felicidade? Não é isso? Uma felicidade extrema, não é isso? É um êxtase, é um êxtase. Você prova do vinho do Evangelho e você, o resto da vida, você não vai estar no seu normal. Os outros vão achar que você está chapadão. Porque eles vão ver você beijando a mão de um mendigo e vai falar, esse sujeito só pode estar fora do juízo dele. Eles vão te ver com um tumor e sorrindo e vão dizer, esse sujeito não está legal. Não está no normal dele, não. Não está. Ele provou do vinho do Evangelho e está vivendo esse êxtase de imortalidade. É isso. Todos os servos de Jesus que trabalham, que usam as mãos para realizar o bem do próximo, que ajudam a transformar a terra num lugar melhor, que ajudam a transformar a própria existência numa existência útil à felicidade dos familiares, esses são os irmãos, as mães, os pais, os primos, os membros da grande família cristã que Jesus fundou na terra 2000 anos atrás. A característica do parente espiritual de Jesus é esse compromisso com a grande vinha do Senhor. Esse trabalho com a uva é a metáfora perfeita de quem trabalha com espiritualidade. Tá certo? Quem trabalha para o Espírito, pelo Espírito, por amor ao Espírito. Até a semana que vem, gente. O que determina que um espírito, ainda que fisicamente jovem, seja espiritualmente mais maduro que o resto da família, é a sua maturidade do senso moral. Senso moral. O que é certo e o que não é certo fazer na convivência com o semelhante.